Então, beleza, pessoal. Vamos lá, vamos começar o nosso dia hoje. Nós temos coisas importantes para a gente estudar aqui no nosso curso de matemática, especificamente de geometria, né? Antes de eu começar a nossa aula, eu queria perguntar se alguém quer que eu faça alguma questão da tarefa da aula passada, se alguém fez. Se alguém quiser que eu faça antes de começar a aula, alguma questão da aula passada, eu posso resolver antes de começar. Então, se vocês quiserem falar no chat, tem a questão tal, ou simplesmente não precisa. Aí eu posso continuar a aula, mas mais para ver se alguém quer que eu resolva alguma questão da aula passada. Questão 3, questão da aula 3, posso? Bom dia, Nathalie. A primeira até vi seu vídeo, mas não entendi. Tá, beleza. Sara, eu posso te explicar isso, então, no fim da aula? Só para a gente não perder o foco da discussão? Então, beleza. Então, se eu não lembrar, você me lembra, tá bom? Mais alguém, gente? Alguém tem outra dúvida que quer tirar? Já deixa anotado aqui. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, além dessa, a gente vê no fim da aula, então, tá bom? Então vamos começar. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje não vai ter problema de compartilhar a tela, eu espero. Eu vou compartilhar logo a tela inteira, aí não tem problema. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o PowerPoint? Que eu tive um problema danado na última aula, cara. Fiquei até estressado do tanto que eu apanhei desse negócio. Complicado. Vamos ver aqui. Se dá para ver, então a gente começa. Tranquilo. Bom, eu me coloquei. Eita. Eu me coloquei na chamada para conseguir ver o que eu estou fazendo aqui, pelo menos. Bom, então vamos lá. A nossa aula hoje. Espera aí que eu tenho que tirar esse som aqui. Nossa aula de hoje é sobre semelhança de triângulos. Vai ficar sendo meu áudio aqui. Bom, eu só queria que aparecesse a minha cara aqui, mas tudo bem. Bom, vamos lá, né? Então, a nossa aula hoje vai ser sobre semelhança de triângulos. Gente, isso aqui é um assunto que cai muito, mas cai muito mesmo em prova. Eu cansei de dar aula sobre isso e também sobre... E além do mais, né? E de resolver questão na minha época de vestibulando, na minha época de concurseiro, sobre esse assunto aqui. Ou seja, dá para ver que ele cai muito. Então, hoje é uma aula muito, muito importante para a gente conseguir entender algumas coisas aqui do curso de geometria, que certamente vão ficar mais fáceis se a gente conhecer aqui esse recurso que a matemática dá para a gente, tá?
Então, eu vou apresentar aqui. Vocês não estão conseguindo ver minha cara, né? Bom, enfim. Então, nós vamos começar introduzindo o que é a semelhança de triângulos, tá? Então, primeiro nós temos que entender, o ponto base disso tudo é entender o que é a semelhança de alguma coisa, né? Quando eu digo que alguma coisa é semelhante à outra, eu estou querendo dizer, na verdade, que alguma coisa é parecido com esse objeto de comparação. Como assim? Por exemplo, eu posso dizer assim, eu sou semelhante a meu pai, né? O que eu quero dizer com isso, né? Estou querendo dizer que eu sou parecido com ele de uma forma específica, né? E essa especificidade, né? A forma, o quanto parece, matematicamente a gente determina por um conceito matemático. Mas na verdade, né? A questão básica aqui é dizer que algo tem as mesmas propriedades que outra figura. Então, na matemática, quando eu digo que algo é semelhante, né, que dois polígonos são semelhantes, por exemplo, né, duas figuras planas são semelhantes, eu estou querendo dizer o quê? Que elas carregam características semelhantes, elas têm a mesma característica. O que vai mudar aqui, como vocês viram nesse desenho, é o tamanho. Vocês podem ver que aqui eu tenho um polígono maior, no caso aqui é um pentágono, certo? Tem 5 lados. Eu tenho um pentágono maior aqui e eu tenho em azulzinho esse pentágono menor. Eles são iguais? Eles não são iguais, né, gente? Porque eles não têm o mesmo tamanho. Para um polígono ser igual a outro, ele tem que ter exatamente o mesmo tamanho e exatamente os mesmos ângulos. Como eu não estou nem no mérito de ângulo aqui, dá para ver que eles não são iguais, tá certo? Que um é muito maior que o outro. Mas o que eu posso dizer? Que eles são semelhantes porque eles têm a mesma formatação, vamos dizer assim. Eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma forma, só que um ficou muito grande ou o outro ficou pequeno. O que vai mudar é a ampliação, né? É como se eu desse um zoom na figura ou como se eu diminuísse a figura. Mas o importante dessa ideia de semelhança é que vocês entendam que as propriedades fundamentais, ângulo, altura, o tamanho vai se modificar, a altura vai mudar, mas os ângulos permanecem os mesmos, porque a abertura da secção, né, a abertura de cada ângulo aqui vai permanecer a mesma, o que vai mudar é só o tamanho, mas o ângulo permanece. Isso vai ser uma coisa que eu vou frisar bastante aqui, porque cai bastante em prova, questão de semelhança, assim, ó, na semelhança de dois triângulos, eu tenho um triângulo menor, aí daí eu pego, amplio ele, faço um triângulo maior, aí tem uma alternativa assim, os ângulos mudaram? Não. Para ser semelhante, os ângulos têm que ser os mesmos, tá? Então, isso é uma coisa que eu já vou introduzir aqui, porque eu sei que cai, ok? Então, ó, vamos usar a definição que está aqui. Duas figuras geométricas são semelhantes quando possuem o mesmo formato, mesmo que possuam tamanhos diferentes, como é o caso aqui. Eles têm o mesmo formato, são o mesmo polígono, né, os dois são pentágonos, só que, na verdade, são hexágonos, né? Eu tô meio cego, né? Isso aqui são 6 lados, tô falando que é 5. Me perdoem aí, meu óculos não tá muito bom, não. Mas os dois são hexágonos, né? Os dois têm 6 lados, eles têm a forma idêntica, mas o tamanho é diferente. Então, nós lemos que quando temos duas figuras semelhantes, é como se uma delas fosse a ampliação da outra, como eu mencionei. Então, essa figura aqui, ó, é a ampliação desse azulzinho. O laranjinha é a ampliação desse. Quantas vezes aumentou? Isso a gente vai ver agora, nos casos de razão de semelhança, tá bom? Como é que eu posso saber quantas vezes aumenta? Basta eu aplicar algumas práticas matemáticas aqui, tá bom? Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Entrou mais gente aqui? Bom, enfim. Continuando. Então, olha só. Agora eu vou falar especificamente da semelhança de triângulos. Por que é interessante falar da semelhança só dos triângulos?
Porque, assim, qualquer polígono pode ser semelhante. A gente pode ter semelhança de triângulos, de quadrados, de pentágonos, hexágonos, e enfim, tudo que mais louco que tiver, que for polígono, pode ser semelhante. Mas os triângulos em si, eles têm uma particularidade muito boa, eles resolvem muitos problemas de geometria. Muitos problemas mesmo de geometria. Então, a gente concentra os estudos de semelhança no ensino médio com base na semelhança dos triângulos. Então, vocês já viram que o triângulo é o cara mais importante da geometria toda, né? A gente passa praticamente anos do nosso ensino médio só falando sobre os triângulos, porque eles são muito importantes. Porque o triângulo é o menor polígono que existe, né? É um polígono de 3 lados. Então, ele resolve muitos problemas. Qualquer outro polígono, eu posso cortar ele em triângulos. Por isso que a gente estuda tanto triângulo, né? Então, vamos olhar num exemplo aqui. Como é que eu posso entender essa semelhança entre dois triângulos? Então, nós vamos ler aqui, ó. Consideremos dois triângulos A, B e C. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó, de pontos A, B, C. E do lado dele, eu tenho um triângulo A', B', C'. Ah, professor, por que você colocou esse C' aqui, esse negócio que eu não sei? Olha só, isso aqui é só para eu dizer que esse A não é o mesmo cara que esse. Eu podia chamar de D, E, F, mas enfim, não faz muita diferença. Só o nome que eu estou chamando. Então, olha só. Esses triângulos, eles não têm o mesmo tamanho. Pode até parecer porque o desenho está fora de escala, mas eles não têm o mesmo tamanho. E veja aqui, ó. O ângulo A enxerga esse lado oposto aqui, lembra? Sempre o ângulo enxerga o lado oposto. Então, esse ângulo aqui, ó, enxerga o lado A. Esse ângulo B enxerga o lado Bzinho. E esse ângulo C enxerga o Czinho. A mesma coisa acontece aqui, né? Quando eu vejo nesse outro triângulo, ok? O lado A' enxerga esse lado pequenininho Azinho, o lado B' enxerga esse lado B', e esse aqui enxerga o C', tá bom? Então, o que a gente precisa entender aqui para falar sobre essa semelhança? Primeira é a notação. O que significa dizer isso aqui, ó? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Esse tio aqui, essa cobrinha, representa o sinal semelhante. Então, toda vez que eu for escrever, e eu vou escrever muito assim, tá? Porque dá preguiça de escrever semelhante toda hora. E, claro, é uma linguagem matemática, além disso, né? Vocês vão acabar usando bastante essa notação. Então, eu vou dizer que o triângulo ABC, ele é semelhante ao ABC', ok? Então, mas por que eu posso dizer que eles são semelhantes? Aí vem a questão. Esses dois triângulos são semelhantes porque eles possuem os três lados, os três ângulos ordenadamente com a mesma medida. Como assim, professor? Olha só, vamos ver o triângulo azulzinho aqui, ó. No azulzinho, eu tenho primeiro, no vértice A, no vértice de cima, eu tenho o ângulo do um traço. Nesse vértice B, eu tenho o ângulo dos dois traços, tá vendo? São dois tracinhos, que está representando que é diferente desse ângulo. E no vértice C, eu tenho o ângulo 3 traços, né? 1, 2, 3. Que significa que ele é diferente tanto do ângulo A quanto do ângulo B. Agora, se eu olhar o outro triângulo, pode perceber que eles têm o mesmo ângulo, ó. Ele tem um traço aqui no A', ele tem dois traços no B', e ele tem 3 traços no C'. Então, eles são semelhantes. Então, toda vez que eu tiver dois triângulos em que 3 ângulos são iguais, acabou, eles são semelhantes. Repara que eu não falei que os ângulos, que esses triângulos são congruentes. Lá da aula 3, que acho que a Sara vai fazer uma pergunta depois. Aula 3, a gente explicou congruência de triângulos. O que era congruência? Congruência era quando dois triângulos eram iguais. Para dois triângulos serem iguais, eles têm que ter os mesmos 3 ângulos e ainda mais, eles precisam ter os 3 lados iguais, ok? Aqui eu não estou dizendo que eles são congruentes, porque os lados são diferentes. C não é igual a C', esse lado A aqui não é igual esse lado A' aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que eles são semelhantes. Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção nesse estudo aqui é que, na verdade, semelhante é muito diferente
de semelhante é muito diferente de congruente. Congruente significa os três ângulos iguais e os três lados iguais. Eles são iguaizinhos. Já semelhantes significa que eles têm os três ângulos iguais, mas eles têm tamanhos diferentes, porque é aquela ideia de ampliar a figura. Então, nós temos essa condição aqui em vermelho, os três ângulos ordenadamente com a mesma medida, implica que eles são semelhantes, ok? Então, ó, agora vai começar um pouquinho de nomenclatura, então tem que ir devagar aqui, ó. Veja só, dois lados são chamados homólogos quando cada um deles está em um triângulo e ambos são opostos a um ângulo que possuem a mesma medida. Assim, nos triângulos representados na figura abaixo, o lado A é homólogo ao lado A'. Lembra que eu falei que eles tinham medidas diferentes, mas eles representavam o mesmo ângulo? Ó. Então, matematicamente, né, na linguagem matemática, a gente chama isso aqui de homólogo. O lado A é homólogo ao lado A', assim como o lado B ele é homólogo ao B', e o lado C é homólogo ao C'. Então, é assim que a gente chama quando a gente fala assim, ó, apesar de eles estarem em triângulos diferentes, o mesmo ângulo enxerga os dois lados. Por isso que a gente chama de homólogo, ok? Homo vem da ideia de igual, certo? Então, estou dizendo que, apesar de estarem em diferentes triângulos, eles são homólogos porque o mesmo ângulo enxerga os dois, ok? Eles só vão ter variações na medida. Esse A aqui pode ser 2, enquanto esse A' aqui pode ser 4. Esse B pode ser 3, enquanto esse B' pode ser 6. Vai depender do quanto que eu amplio o ângulo. Ok, gente? Então, aqui é um pouquinho mais de teoria. Um pouquinho mais de teoria aqui, mas que vai fazer sentido para a gente no decorrer da aula. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver a continuação, ó. Como é que eu posso fazer um estudo um pouco mais preciso disso aqui? Veja que eu posso... Eu tenho essa figura aqui, ó. As setas indicam os lados homólogos nos triângulos semelhantes. Como assim, ó? Então a gente precisa começar a perceber que os ângulos vão fazer a total diferença aqui no nosso estudo. Olha só. Nesse triângulo azulzinho, quem que é o homólogo ao lado oposto desse ângulo de um traço? Olha só. Esse ângulo de um traço, ele enxerga o lado oposto, que é esse aqui, ó. Esse lado BC. Então, quem que é o homólogo, né? Quem que vai estar de frente para o mesmo ângulo? Se a gente olhar o percurso aqui, ó, onde que ele vai parar? Ele vem... no caso, ele está aqui, né? Então, ele vem para cá, né? Eu fiz essa setinha aqui, mas ela está meio mal feita. Mas qual que é a ideia, né? Esse lado aqui, ele é homólogo a esse lado aqui. E a razão para isso é porque o mesmo ângulo enxerga os dois, ok? Vamos ver agora o lado que o ângulo B enxerga, né? Esses dois traços aqui, ó. Então, ó, esse cara aqui, ó, ele é homólogo a esse carinha aqui, ó, o A'C'. Por quê? Porque o mesmo ângulo está enxergando os dois. Dois traços enxerga no azul e dois traços enxerga no laranja aqui. Então, eles são homólogos. Mais um caso de lados homólogos, ó. Esse ângulo que está no vértice C, esse três tracinhos. Quem é esse lado aqui, ó? Esse lado AB, ele é homólogo a esse lado A'B'. Por quê? Porque o mesmo ângulo, que é esse três tracinhos aqui, enxerga os dois. Lembra que o ângulo sempre enxerga o lado oposto, ok? Isso é importante, muito importante para a gente aqui, tá? Então é assim que a gente identifica os lados homólogos. Professor, isso é importante? É. Por que é importante? Porque vai entrar um trem aqui, como diriam nossos amigos mineiros, vai entrar um trem que vai fazer toda a diferença, que se chama razão de semelhança. E eu preciso saber qual lado é homólogo a qual, para começar a entender como resolve problemas de semelhança. Pessoal, na verdade, problemas de semelhança não são difíceis de fazer. Tanto é que eles caem muito em prova, como eu já falei. A grande questão
de questões que envolvem semelhança de triângulos é essa tal de razão de semelhança. Sem isso aqui, você não resolve o problema. Então, vamos tentar entender o que é razão de semelhança. Então, a gente definiu que se dois triângulos são semelhantes, eles têm lados homólogos. Só que tem uma propriedade fundamental nesses triângulos, que além desses lados serem homólogos, ou seja, o mesmo ângulo enxergar os dois, eles são proporcionais. Então, o que eu estou querendo dizer? Ó, vamos voltar aqui, ó. Eu estou querendo dizer que, ó, se esse lado A é homólogo à linha, esse lado B é homólogo ao lado B', e esse lado C é homólogo ao C', e esse triângulo for semelhante ao outro, significa que existe uma proporção que os envolva. Ou seja, se eu dividir A por A', vai ser o mesmo resultado que eu dividir B por B', que vai ser o mesmo resultado de dividir C por C', que essa medida K vai ser o quanto ampliou ou o quanto diminuiu. Vamos tentar explicar com um exemplo, ó. Vamos ver se a gente consegue entender pelo exemplo. Eu tenho dois triângulos, eles são semelhantes, porque o enunciado falou que é, em que os lados do segundo triângulo têm as medidas 3, 5 e 7, ok? 3, 5 e 7, beleza? Só que no primeiro triângulo, no azulzinho, veja que ele fala que o lado AB, ele tem a medida 6, e eu quero saber quanto vale o lado BC, que tem a medida A, porque né, o ângulo A que enxerga ele, e esse lado AC, que tem a medida B, porque esse ângulo B enxerga o lado oposto, ok? Então, é um problema, assim, é bem comum. Ele me deu as informações que eu preciso no segundo triângulo, e como ele falou que é semelhante, ele quer que eu mostre qual que é o lado, qual a medida desse A e desse B aí que ele está pedindo. Então, para resolver isso, eu preciso usar a razão de semelhança. Então, qual é a ideia aqui? Se eu pegar qualquer lado homólogo e dividir, tem que dar o mesmo resultado para todos. Então, perceba que se eu tenho aqui, ó, olha só. Então, nós temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C', ok? Os dois são semelhantes. Então, ó, como eu falei, significa que A sobre A' é igual a B sobre B', que é igual a C sobre C'. Tá? Essa ideia, ela vem lá do teorema de Tales que a gente mostrou na aula passada, ok? Eu podia mostrar isso pelo teorema de Tales, porque é o mesmo teorema, só estou usando para uma coisa diferente, que é a semelhança de triângulos, tá? Então, ó, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu não sei quanto que dá A sobre 5, nem sei quanto dá B sobre 7, mas eu sei que C, que é a medida 6, e C', que tem medida 3, 6 dividido por 3 dá 2. Olha o que eu descobri. Eu descobri que a razão de semelhança, ou seja, quando eu dividir um lado pelo outro, a resposta vai ser sempre 2. Ou seja, um lado é o dobro do outro. Olha o que a gente consegue perceber. Nesse triângulo aqui, ó, ele é o dobro desse triângulo. Apesar da imagem não parecer isso, mas esse triângulo verdinho aqui, ó, ele é o dobro, né? Tem o dobro do tamanho. Vamos dizer que ele foi, assim, a gente deu um zoom 2 vezes, né? Em relação a esse triângulo laranjinha aqui. Pode perceber, o 3 virou 6, certo? E o 5? Quanto que o 5 dá? O 5 vira 10, né, pessoal? Porque se vai dobrar, esse 5 aqui vai virar 10. E quanto vai dar o 7? O 7 vai virar 14, porque 7 vezes 2 dá 14. Então, perceba que os ângulos se mantiveram, mas os ângulos se mantiveram, mas o tamanho dos lados aumentou. Essa é a ideia de semelhança. Manter os ângulos na mesma medida, mas aumentar ou diminuir o tamanho dos lados. Então, olha só. Eu sei que a razão de semelhança é 2, e daí você faz uma continha, ó. A sobre 5 é igual a 2. Se você não tivesse essa sacada que eu tive, né, de já multiplicar por 2, você podia fazer assim, ó. A sobre 5 é igual a K, que no caso, esse K é 2, né? A razão de semelhança, né? Esse K que eu tô falando aqui, ó. Razão de semelhança dos triângulos. A sobre 5
é igual a 2. Então você multiplica aqui cruzado, ó, que é a mesma coisa que multiplicar por 5 dos dois lados. Então você vai ter que vai ser 5 vezes 2, A vezes 1. Se não tem nada aqui embaixo, é 1. Então, A igual a 10. Mesma coisa aqui, né? B vezes 1, 7 vezes 2. Portanto, B igual a 14. Então, assim a gente conclui que os outros dois lados do primeiro triângulo medem BC, lado BC tem medida 10 centímetros, e o lado AC tem medida 14. Ok, gente? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer me perguntar alguma coisa? Alguém quer que eu explique de novo algum slide? Por enquanto tá tudo bem? Tranquilo. Então vamos adiante, tá? Caso você tenha um pouquinho de dificuldade de entender essa primeira parte de semelhança, tem bastante exercício para a gente fazer hoje, tá? E eu insisto nessa aula, eu quis dar essa aula separada, sem nenhuma outra matéria junto, porque essa aula aqui, como eu falei, isso aqui é batata, pessoal. Enem que não cai isso aqui, ó. Eu nem gosto muito do Enem, né? Mas ele é a maior porta para vocês entrarem na universidade, né? Querendo ou não. E tem questão, claro que tudo que a gente vê aqui no curso nem sempre cai no Enem, né? Às vezes cai mais na FUVEST, na Unicamp e outras faculdades, né? Mas semelhança de triângulos é um negócio que sempre cai, no Enem, inclusive. Vou botar a questão do Enem aí na tarefa para vocês fazerem. Nathalie comentou aqui, na teoria eu entendo. Não, tranquilo, a gente vai resolver, tá? A prática, Nathalie, a gente vai resolver bastante aqui hoje na aula. Só estou dando a teoria por enquanto, tá? Tem bastante exercício para a gente fazer aí. A gente vai tirando essas dúvidas, tá? Como eu falei, vai ter questão do Enem na tarefa também. Vou botar, vou arrumar umas aí e colocar, porque para mostrar para vocês como cai isso aqui, essa jossa aqui. Então, ó, casos de semelhança. Já vimos que dois triângulos são semelhantes se eles possuem os três lados ordenadamente com a mesma medida. Eu estou retomando o que eu falei, né, no slide anterior. Mas veja só, na verdade, para provar que esses triângulos são semelhantes, basta comprovar que dois dos seus ângulos possuem ordenadamente a mesma medida. Vixe, agora eu não entendi. Como assim, professor? Você está falando que para eu saber que dois triângulos são semelhantes, basta descobrir que dois ângulos são iguais? Sim, é isso mesmo que você entendeu. Mas e o outro ângulo? O outro ângulo, a gente explica. Olha só, isso sempre dá certo, porque o terceiro ângulo de cada um desses triângulos automaticamente também vai ter a mesma medida. Porque em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos é sempre 180. Eu só não entendi ainda. Então, olha só. Olha o exemplo que eu tenho aqui, ó. Tem o triângulo vermelho e esse triângulo azul. Tá certo? Vamos supor que no estudo que eu fiz lá, eu descobri que esse ângulo A, ele tem a mesma medida que esse A' aqui, certo? Um traço, um traço. E eu sei que esse ângulo B tem a mesma medida que o B'. Vamos supor que, esquece o C', esquece esse ângulo C. Vamos supor que só tivesse essas duas informações aqui, ó. O ângulo A é igual ao ângulo A', e o ângulo B é igual ao ângulo que está no vértice B'. Isso já é suficiente para falar que eles são semelhantes? Sim. Por quê? Pessoal, porque todo triângulo tem que somar 180 graus, certo? Então, se eu fizer uma conta, né? Vamos supor que o A... então, vamos fazer assim. Vamos supor que o A era 30 e que o B é 60, ok? O A é 30 e o B é 60. Então, olha só. Eu tenho 30 aqui, 60 aqui. 60 mais 30 dá 90. Quanto falta para chegar em 180? Falta mais 90. Aqui é a mesma coisa. Se aqui é 30 e aqui é 60, falta 90 graus para eu chegar em 180. Então, o que acontece? Se eu tenho dois ângulos, eu já determino o terceiro.
pela soma dos ângulos internos. Se eu tenho dois ângulos, eu determino o terceiro pela lei dos triângulos, que a soma dos ângulos internos sempre dá 180. Então você não precisa achar os três ângulos de cada triângulo, basta achar dois. E é por isso que eu falei que a semelhança nos triângulos, ela ganha tanta força, porque ela tem essa propriedade. Eu só preciso determinar dois ângulos. O terceiro já sai de graça. Entenderam? Pelo algoritmo da soma, que a gente fez bastante na aula 2, na aula 3. Mas isso a gente vai entender melhor ainda nos exercícios, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam dessa parte é que se eu tiver simplesmente dois ângulos, e eu já consigo provar a semelhança, tá bom? O triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A', B', C', porque dois dos seus ângulos são iguais, ok? Essa é a grande... na matemática a gente chama isso de a grande sacada, o grande... tem uma expressão mais... um pouco mais velha que chama pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Não faz muito sentido, nunca entendi essa expressão, mas é isso aí. Esse é o nosso truque, ok? Então, como eu falei, consequência, se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes entre si, ok? Se dois ângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então, acabou, meu filho, eles são semelhantes entre si, tá bom? Pode escrever isso no seu caderno, escreva aí, porque isso aqui, se você esquecer tudo que eu falei hoje, você vai ter que lembrar disso. Dois ângulos, né, ordenadamente congruentes, esses triângulos são semelhantes, ok? E a gente vai verificar isso nos exercícios, tá bom? Pessoal, eu retomo a ideia. Sempre assistam a aula com o caderno na mão, façam anotações. Não precisa fazer no mesmo tempo porque eu tô indo rápido aqui, né? Eu tô fazendo um slide, não tô escrevendo, né? Eu já escrevi o que tinha que escrever, né? Mas sempre escrevam aquilo que for mais importante para vocês aqui da teoria, né? Porque PowerPoint é uma droga, né? Porque eu mando PowerPoint, eu aluno mesmo, né? Que eu sou aluno da graduação, o professor manda um PowerPoint, aí eu acho assim, pô, eu não preciso copiar, o PowerPoint ele resolve, né? Se eu tiver dúvida, eu pego e leio o PowerPoint. Só que quando eu escrevo, eu estou exercitando a minha memória para lembrar mais das coisas. Isso é uma técnica de estudo, né? Quando você escreve algo, você aprende muito mais do que quando você lê, né? Então, essa é a minha dica aí. Sempre copiem depois o que for mais necessário para vocês, tá bom? Sendo assim, vamos à prática. Vamos praticar. O negócio é praticar. Entendeu? Senão a gente não vai conseguir entender muito bem essa aula. Se não tiver exercício, não vamos conseguir entender. Então, ó, essa é a primeira questão do primeiro exercício de aula que a gente vai fazer, tá? Ele tem 3 itens, tá? Eu coloquei casos diferentes para que a gente comece a entender como é que funciona aí essas questões que envolvem semelhança de triângulo, tá? Então, primeiro uma questão genérica, mais para trabalhar os conceitos, tá? Então, olha só. Questão 1. Determine o comprimento x nas figuras abaixo. E, claro, ângulos com marcas iguais são congruentes, tá? Isso a gente já sabia. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho dois triângulos, um menor e outro maior. Veja que eles estão ligados por um ponto, né? Isso aqui é como se fosse uma ampulheta, já viram? Aquele negócio que vocês viram, assim, que fica com areia, caindo areia, e vocês viram. Parecido com uma ampulheta isso aqui, né? E daí, ó, o que o problema me diz? Ele diz que tem um lado que vale 2 centímetros, outro lado que mede 3, e no outro triângulo tem um lado que mede 12 e um outro lado que mede x. E ele quer saber quanto vale x. Então, olha só, como é que a gente usa a semelhança aqui? A primeira coisa de tudo não é identificar os ângulos. Isso eu vou focar bastante. Vou ser chato com isso aqui. A primeira coisa não é identificar os ângulos, a primeira coisa é desenhar. Desenhe, 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 desenhe. Ah, professor, mas eu não sei desenhar. Você tá vendo meu desenho? Você acha que eu sei desenhar? Francamente. Mas, gente, geometria tem que desenhar. Não adianta. Ah, eu não tenho régua. Pega uma caneta e faz de régua. Ah, eu não gosto. Faz torto, gente. Tem que desenhar, tá? Geometria não tem jeito, tem que desenhar.
Então, a primeira coisa que a gente fez foi desenhar o problema. Então, olha só, eu desenhei ele aqui. E agora que eu desenhei, eu começo a analisar os ângulos. Olha só. Eu tinha até então o que está em azul aqui. O que está em azul é o que estava no problema. Mas olha só. O que eu consigo perceber? Esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse. Por quê, gente? Por que esse ângulo é igual a esse aqui? Gente, porque eles são opostos pelo vértice. Aula 1 do nosso curso de geometria. Tá vendo? Ó? Tem um ponto aqui, que é um vértice, e tem dois ângulos opostos. Eles são OPV. Isso é um caso que a gente lá previu, o primeiro caso de ângulo que a gente previu na aula 1 de geometria. Se você tiver dúvida nisso, você pode voltar e assistir. Não lembro qual exercício da aula 1, tem que procurar lá, mas está na aula 1. Eles são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo é igual a esse. Olha só. Então, acabou, gente. Se eu sei que esse ângulo já era igual a esse, e eu descobri que esse ângulo é igual a esse ângulo do outro triângulo, eles são semelhantes. Acabou. Os dois ângulos ordenadamente são iguais, então esses dois triângulos, tanto esse triângulo menor como esse triângulo maior, são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Então são semelhantes. Acabou. E se são semelhantes, eu posso afirmar que o terceiro lado é igual também. Que o terceiro ângulo é igual. Olha só. Porque esse aqui, eu tenho esses dois ângulos nesse triângulo, tenho os mesmos dois ângulos no outro triângulo, então o terceiro vai ser igual nos dois. Então, ó, esse ângulo eu chamei de dois traços, né, para diferenciar. Então esse aqui é o dois traços. Então, ó, problemas de semelhança, existe uma fórmula para fazer. Que é o quê? Primeiro, desenha. Segundo, monta a tabela. Terceiro, resolve. É sempre assim. Ah, professor, é sempre assim? É sempre assim, né? Não tem muito que... Semelhança é uma matéria da matemática, né? É uma área da matemática. Não tem muito que inventar. Mas o que o cara pode fazer é dificultar o enunciado, que é isso que os concursos geralmente fazem, né? Dificulta a leitura. Mas resolver é beabá. É desenhar, montar tabela e resolver. Acabou. Quer ver, ó? O que é montar tabela? É assim, ó. Toda vez que eu vou fazer um problema de semelhança, eu vou montar uma tabelinha. Tá? Vou sempre escrever. Vou montar a tabela. Então, qual que é o segundo passo? Montar essa tabelinha de ângulos e triângulos. Como assim? Ó, eu tenho três ângulos. Esse ângulo, um traço. Esse ângulo, dois tracinhos. E esse... Sei lá o que é isso aqui. Eu fiz um risquinho aqui. E esse ângulo do risquinho. O que eu preciso fazer? Eu vou montar uma tabela. Ângulo do risquinho, um traço e dois traços. E aqui, ó, eu vou colocar... A que triângulo eu estou me referindo? Esse triângulo menor eu chamei de T1. E esse triângulo maior eu chamei de triângulo 2. Ok? Agora, ó. Aqui que está a mágica para resolver problemas de semelhança. Vamos olhar cada ângulo em cada triângulo. Esse é o segredo. Então, olha, o que eu tenho que fazer? Vamos primeiro olhar para esse ângulo que tem um risquinho, ó. O que tem um risquinho, ele enxerga que lado? Enxerga o 2. Esse ângulo enxerga esse aqui, ó. Então, o risquinho, no triângulo menor, ele enxerga o lado 2. Então, marca 2 aqui. Vamos ver o risquinho lá no outro triângulo. Esse ângulo aqui enxerga o lado X. Então, marca X aqui no triângulo grande. Ok? Vamos olhar agora um traço. O um traço, eu não sei quanto vale essa medida aqui, ó. Ele enxerga esse lado, mas eu não sei quanto vale. Nesse outro triângulo, um traço também enxerga essa medida aqui, ó. Mas eu não sei quanto que ela vale. Então, eu vou deixar em branco, tá? Porque eu não sei quanto vale, então não vou me estressar perdendo tempo, né? Porque eu não sei quanto vale. Agora, olha só os dois traços. Esse ângulo dois traços enxerga o 3. Tá vendo, ó? Esse ângulo dois traços enxerga o 3. Então, marca 3 aqui. E no outro triângulo? Esse ângulo dois traços enxerga o 12. Então, marca 12 aqui. E acabou. Essa é a tabela. Então, ó, desenhei, identifiquei os ângulos e montei a tabela. Depois de montar a tabela, é só resolver. Já era, gente. É simples assim. Não tem mais nada. Não tem equação de segundo grau.
Não tem, sei lá, função, não tem nada disso. É só identificar os ângulos e resolver. Então, como é que a gente resolve? Como a gente resolveu o teorema de Tales, ok? Então, eu tenho que 2 sobre x é igual a 3 sobre 12. 2 está para x, assim como 3 está para 12. Ou, em outra forma, 2 está para 3, assim como x está para 12. Tudo faz, não importa. Tá? Então, é só colocar uma fração aqui, ó, dividir os dois e igualar. 2 sobre x é igual a 3 sobre 12. Tá? Isso aqui vem, como eu falei, do teorema de Tales. Então, olha só. Faz a cruzadinha aqui, ó. Multiplica em cruz ou em x, né? Como a gente chama. Então, eu tenho que 2 vezes 12 é igual a 3 vezes x. Então, 2 vezes 12 é igual a 3 vezes x. 2 vezes 12 é 24. 3 vezes x é 3x. Então, eu tenho que x, ele é 24 sobre 3. E quanto que dá 24 sobre 3? 3 vezes 8, né, gente? 3 vezes 8 dá 24. Se você tiver com dúvida, você pega, divide 24 por 3, né? Você vai ver que na tabuada lá do 3, ele está na oitava posição, né? 3 vezes 8 dá 24, portanto, x é igual a 8. Detalhe importante, gente. Agora eu vou começar a ser um pouco chato com isso. Olha só. Qual é a unidade de medida que está aqui? Centímetro, centímetro e centímetro. O x, ele vai estar em que unidade de medida? Centímetro? Boa. Então, olha só. Veja que aqui eu preciso colocar a unidade de medida. Se a gente estivesse numa escola mesmo e eu tivesse que aplicar a prova para vocês, eu tiraria ponto com certeza. Não ia tirar a questão inteira, óbvio, né? Eu não sou um monstro. Mas com certeza, gente, não dá para dar certo se a pessoa resolve a questão toda, mas esquece de colocar a unidade de medida. Acho que vocês já têm uma ideia disso em física, né? Sistema de física, não tem? O professor de física deve falar isso para vocês. Não adianta você resolver a questão toda e esquecer de indicar a que unidade você está trabalhando. Por que é importante? Porque eu preciso saber se está em metros, está em quilômetro. Como é que eu posso ter 2 centímetros, 3 centímetros, 12 centímetros e aqui ter 8 quilômetros? Não faz sentido, né? São coisas pequenas, né? Centímetro é uma unidade pequena. Então precisa colocar a unidade sempre. Eu só vou dar boi de não colocar unidade, né? Vamos dizer assim. Eu não, né? As faculdades, né? Eu só estou fazendo o que as faculdades fazem, né? Segunda fase de vestibular, que tem que ser discursivo, né? Enfim. Tem que colocar a unidade de medida, gente. Não pode achar, não pode achar que isso é detalhe. Isso não é detalhe, tá? Eu tinha um colega no ensino médio, ou no fundamental, não lembro, pra falar a verdade. Mas eu tinha um colega que ele resolveu a prova inteira, mas ele não colocou unidade de medida em nada. Ele tirou vermelha. Ele acertou todas as questões e tirou vermelha. Por quê? Porque não tem unidade de medida. Se não tem unidade de medida, já era, né? Em física, por exemplo, você tem velocidade em quilômetro por hora, tempo em hora ou segundo, enfim. Aí se você acha lá que o tempo é ele é um quê? Ele é um minuto, ele é um segundo, uma hora, um dia, um ano. Então faz muita diferença, né? A Júlia falou bem, segunda fase de vestibular tira. Tira bastante. Não tira pouco não, gente. Tem que ter atenção com isso, tá? Então, ter atenção às unidades de medida, ok? Vamos para a próxima questão. Aliás, deu para entender essa primeira questão? Você quer que volte, explique mais uma vez alguma coisa? Nathalie, você quer que explique de novo? Meio gripado, cara. Ok. Então, vamos prosseguir então, gente. Vamos prosseguir aqui. Próximo item, ó. Resposta 8 centímetros, tá? Olha só, agora temos um caso diferente de semelhança. Temos um caso um pouquinho mais chato para trabalhar agora. Vamos olhar aqui. Determine o comprimento x nas figuras abaixo.
Então, ó, agora eu tenho um triângulo dentro de outro, né? O caso que eu tinha passado eram dois triângulos, mas eles não estavam um dentro do outro, né? Eles eram unidos por um ponto. Agora, olha o caso que eu tenho um caso diferente. Eu tenho dois triângulos dentro de um só. Olha só. Então, eu tenho um triângulo dentro de um outro, né, na verdade, né? Olha só, eu tenho um triângulo maior, que é esse aqui, ó, tá vendo? E eu tenho um triângulo menor, que é esse aqui. Gente, aqui vai uma propriedade muito importante. Tem que anotar isso no caderno. Quando uma paralela corta um triângulo, ele é sempre semelhante. Acabou. Eu vou explicar de novo. Quando uma reta paralela corta um triângulo, ele é sempre semelhante ao triângulo maior. Sempre. Acabou. Não tem discussão. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Veja aqui, ó, que essa base do triângulo, esse lado X, eu passei uma paralela S para explicar isso, né? Então tem uma paralela S aqui, e aqui tem uma reta paralela que está cortando o triângulo. Então, esse pedaço aqui, ó, ele está dentro da paralela. Então ele também é paralelo a esse triângulo, a esse lado aqui, ok? Então veja só. É a mesma coisa, esse triângulo aqui, ó, é uma versão menor desse cara aqui, ó. Esse triângulo menorzinho aqui, ele é uma versão menor desse triângulo grande, porque ele está sendo cortado por uma paralela, né? Tem que ser paralela, não pode ser secante, não. Não pode ser uma reta que vá assim, por exemplo, né? Não pode ser tortinha, tem que ser paralela, tá? E daí a gente percebe que eles são semelhantes. Por quê? Porque, primeira razão para eles serem semelhantes. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui tá tanto nesse triângulo como no triângulo grande, né? Esse ângulo aqui, ó, ele tá nos dois. E como isso aqui é paralelo, é como se eu pegasse isso e trouxesse para cima. Como se eu pegasse esse lado aqui, ó, e levasse os ângulos para cima. Esse ângulo aqui, ó, é exatamente igual a esse. E esse ângulo aqui é exatamente igual a esse. Professor, como é que você pode ter tanta certeza? Porque eu dei aula sobre isso na aula 1 lá. Esse ângulo aqui, ó, ele é correspondente a esse. Lembra ângulos correspondentes? Tá lá na aula 1. Ai, ai, ai. Se você não lembra, dá uma recapitulada lá. Esse ângulo aqui, ó, ele tá igualzinho na mesma posição a esse aqui. Lembra? Isso aqui são duas paralelas cortadas por uma transversal. Então esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse. E esse ângulo aqui também é igual a esse aqui, tá? Porque eles são correspondentes. Então, gente, toda vez que cortar por uma paralela, são semelhantes. Primeira coisa, desenho, sempre. Nossa, desenho horrível, mas tudo bem. Então, olha só, eu desenhei os triângulos, desenhei os ângulos, tá? De vermelho aqui. Então, ó, esse ângulo tá tanto nesse como no triângulo maior, e os ângulos são correspondentes, tá? São semelhantes, então é montar a tabela agora. Então, vamos lá. Tabelinha, escreve um traço, ângulo dos dois traços, ângulo com 3 traços, tá? Aqui eu tô pegando o primeiro pequeno, depois o grande. Podia ser o grande primeiro e o pequeno depois, não tem problema. Só tem que seguir a ordem. Tem que ser primeiro o pequeno, depois o grande, ou em todos os ângulos, ou primeiro o triângulo grande, depois o menorzinho. Sempre tem que seguir a ordem, tá? Senão dá erro. Então, veja só. Vamos identificar agora os lados em relação aos ângulos. Então, ó, no triângulo menor, um traço enxerga quem? Esse lado aqui, mas eu não sei quanto ele vale. Então eu deixo em branco. No triângulo maior, quem que é um traço enxerga? Ó, esse lado todo aqui, ó. Então, como eu não sei quem é, eu vou deixar em branco. Ok? Vamos olhar os dois traços agora. Ó, dois traços enxerga 8. E esse aqui? Olha só, eu vou bem devagar nessa parte. Por quê? Porque, gente, é normal errar isso aqui, tá? Todo mundo erra no começo. Por quê? O que o aluno mais apressado vai falar? Que se esse ângulo dois traços enxerga 8, esse ângulo aqui enxerga 6. Né? Isso não é verdade. O lado que está sendo enxergado por esse ângulo aqui é todo esse lado aqui, não é o 6. É o 6 mais o 8. Isso aqui é uma pegadinha.
Então, ó, tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Esse ângulo maior aqui, do triângulo maior, ele está enxergando o lado inteiro. Então, ele está enxergando 8 mais 6. Não está chegando só o 6. Por isso que eu coloquei aqui 8 mais 6. Eu podia ter colocado 14 direto. Mas eu quero fazer vocês focarem na ideia de que tem que prestar atenção nessa soma. Tá bom? Se tivesse 3 paralelas cortando, ia ser a soma dos 3 lados. Então, ó, esse lado aqui vai ser 8 mais 6, que dá 14. Ok? Mas depois a gente faz as contas, tá? Então, representei pela ideia aqui, ok? E por fim, o ângulo de 3 traços. Esse aqui enxerga 12, né, no triângulo menor, e no triângulo maior enxerga x. Então é resolver, né, gente? Resolve. 8 está para 14, assim como 12 está para x. Né? 8 sobre 14 é igual a 12 sobre x. Não é para sair dividindo. Faz a multiplicação aqui, ó. 8 vezes x, 14 vezes 12. Perceba que 12 é divisível por 8. Quer dizer, não é divisível, né? Mas dá para simplificar. Por quê? Porque eles são na tabuada do 4. A tabuada do 4 é 4, 8, 12, 16, enfim. Veja que eu podia fazer essa conta, 12 vezes 14 e dividir por 8 depois. Mas como eu estou sem calculadora aqui, eu vou simplificar. Olha só. 12 dá para simplificar 8 e 12. Então aqui, dividindo por 4, 12 dá 3, dividido por 4, 8 dá 2. Então, ó, reescrevendo, eu tenho que 2x é igual a 3 vezes 14. 3 vezes 14 dá 42. Né? 14 mais 14 dá 28. 28 mais 14, né? Vai dar 42. Né? Dá 2 embaixo, sobe 1. 1 mais 3 dá 4. Né? 42. E agora basta dividir o 42 por 2. Qual que é a metade de 42? É 21. Portanto, o x é igual a 21 centímetros. Ok? E simplesmente acabou a questão. Como ele só queria o valor de x é 21 centímetros. Tá? Lembrando, sempre coloque a unidade de medida. Podia ser metro, podia ser quilômetro, enfim, mas como o problema está falando de centímetro aqui, então só pode ser centímetro a unidade correspondente. Ok? Então vamos para o próximo. Dá um tempinho aí, se vocês estão copiando alguma coisa. E já vamos para o próximo. Se tem alguma coisa importante aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo, então. O último desse exercício 1, tá? Um outro caso para a gente prestar atenção. Isso aqui é bem comum, tá? A imagem está meio desfocada, mas enfim. Olha só, agora nós vamos fazer isso com o triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo tem um caso muito particular que a gente vai estudar melhor na aula que vem. Você vai ver que coisa interessante. Nós vamos mostrar o Teorema de Pitágoras, que todo mundo conhece, pelo menos já ouviu esse nome, talvez não lembre como é que faz ele, mas o Teorema de Pitágoras, todo mundo conhece. As relações métricas no triângulo retângulo, tudo isso sai pela semelhança de triângulos. Então, nossa aula que vem, eu vou usar só semelhança de triângulos para mostrar as coisas. Eu só vou usar semelhança de triângulos para mostrar que dá certo. Que coisa, né? Coisa legal. Então, veja só. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, dos lados 6, 8 e 10. E eu tenho um triângulo que também é retângulo menor aqui. Por que eu sei que esse ângulo é reto? Porque isso aqui é uma altura, tá? Altura, lembra? Altura faz ângulo reto. Altura sempre faz ângulo reto com a base, ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer é desenhar. Então, desenhei. Desenhei bonitinho. Ok. Então, ó, o que eu posso perceber?
esse ângulo aqui, ó, ele tá tanto nesse triângulo menor aqui, como no triângulo inteiro. É o mesmo ângulo, né? É como se eu tapasse, né? Aqui, fizesse um tapa, né? Nesse segundo triângulo aqui, só sobrasse esse. É o mesmo ângulo, né? Esse desse triângulo e desse todo aqui. Então eu já tenho um ângulo em comum, que eu sei que é igual, e eu sei que esse ângulo é 90 e esse ângulo é 90. Então acabou, eles são semelhantes. Se tem dois ângulos ordenadamente congruentes, o triângulo é semelhante ao outro. Acabou. Então eu escrevi aqui que o triângulo pequeno é semelhante ao triângulo grande. Tá? Aí a gente vai fazer a tabelinha, sempre. Tá ficando meio mecânico, né? Mas é isso mesmo. Observou a semelhança, desenhou, monta a tabela e resolve. Acabou. Então, ó, tabelinha, chuchuzinho, facinho. Ó que tabela mais tranquilinha, ó. Nem coloquei o terceiro ângulo, porque eu não sei quanto vale aqui. Teria que usar o teorema de Pitágoras para saber quanto vale. Então, eu não sei quanto vale. Então, ó, de frente para o reto, quem que a gente tem? Vamos começar pelo triângulo pequeno. No triângulo pequeno, o reto enxerga o 6. Então, marca 6 aqui. No triângulo grande, o reto enxerga o 10. Não enxerga só aqui nem só aqui. Ele enxerga todo lado, que é 10. Então, ó, no triângulo pequeno eu tenho 6 e no ângulo reto do grande eu tenho 10. Ok? Vamos olhar agora um traço, que eu fiz um tracinho aqui, ó. Esse ângulo, um traço, no pequeno enxerga x. Mas no grande, ele enxerga 8, certo? Toda essa medida aqui. Então, basta resolver. Então, eu tenho que 6 está para 10, assim como x está para 8, ou ainda x está para x, como 10 está para 8. E daí, gente, basta resolver, tá? Se você quisesse, você podia até simplificar aqui. 6 por 10, você podia simplificar essa fração por 3 sobre 5. Tá? Mas só se quiser. Entendeu? É só um fato que você podia se atentar aqui. Então você tem que 6 sobre 10 é igual a x sobre 8. Então você multiplica em cruz, né? Eu vou explicar melhor por que nós multiplicamos em cruz na aula de proporções. Mas acho que o Éder deve fazer essa aula para vocês. Provavelmente. Se ele já não fez, né? Então olha só. 6 vezes 8 é igual a 10 vezes x. 8 vezes 6 dá 48, né? E 10 vezes x, então x é igual a 48 sobre 10. Quando nós dividimos um número por 10, é só passar a vírgula para a esquerda, né? Então, 48 dividido por 10 é a mesma coisa que 4,8. Então, qual é a resposta do problema? A resposta do problema é 4,8 centímetros. Então, como é que a gente interpreta isso, né? Que aqui eu tenho um triângulo de lados 6, 10 e 8, e esse triângulo aqui, ele tem o lado 6, o lado x é 4,8, e esse outro lado eu determinaria pelo teorema de Pitágoras, que não é o caso aqui. Mas a gente pode voltar nesse exercício depois, tá? Então, a resposta é 4,8 centímetros. Identificar unidade para não ter problema aí futuros, tá? Problemas futuros. Tudo bem, gente? Se isso foi mais para aplicar mesmo a teoria, né? Não teve enunciado para a gente interpretar, né? Até aqui tá tudo muito fácil, né, gente? Quando começar a vir quando começar a vir os problemas, aí que o negócio piora, né? Ah, desculpa, eu não vi a pergunta da Gabriele. Deixa eu ver aqui. Professor, é possível que um exercício peça tanto a medida de um lado x como a razão do triângulo? Pode pedir, sim. Mas não é comum. É porque, assim, deixa eu explicar uma coisa, Gabriele. Veja que aqui, a gente está calculando a razão de semelhança toda hora. Eu só não estou dizendo para vocês que eu calculei. Né? Vamos voltar aqui, ó, só para a gente explicar um pouquinho melhor isso. No exemplo 1 que eu fiz, eu calculei a razão de semelhança. E é quanto? 3 sobre 12. 3 sobre 12 é 1 sobre 4, certo? Mesma coisa. Então, a razão de semelhança é 1 sobre 4. Se eu olhar do menor para o maior. Se eu olhar do maior para o menor, eu tenho que a razão é 4 sobre 1. Ou seja, se eu descobrir a razão de semelhança, como um é o quádruplo do outro, né? É 4 vezes o outro, se esse cara é 2, esse cara é 8. Né?
Aqui é a mesma coisa, né? Se eu descobrir que a razão é 8 sobre 14, 8 sobre 14 é a mesma coisa que se dividir por 2, né? Os dois em cima e embaixo, é 4 sobre 7, né? Então, se eu multiplicar o outro aqui por 7 quartos, vai dar a mesma coisa também, né? Então, ele pode pedir sim a razão de semelhança. Basta dividir um lado pelo outro e você vai ter a razão de semelhança. Não é muito comum, não é muito comum ele pedir a razão de semelhança, porque a razão de semelhança você calcula toda hora, né? É mais comum ele pedir a medida de algum lugar. Mas ele pode pedir também a razão de semelhança. E se ele pedir, você certamente vai saber fazer, né? É só você dividir um pelo outro, ó, que nem aqui, ó, a razão de semelhança é 6 sobre 10. Então, para descobrir a medida x, 6 sobre 10 é a mesma coisa que 5 sobre 3. Não, 6 sobre 10? Perdão, é a mesma coisa que 3 sobre 5, né? Tô doido. 6 sobre 10, se eu dividir os dois por... tanto em cima quanto embaixo por 2, é a mesma coisa que 3 sobre 5. Então, se eu quisesse descobrir essa medida aqui, né? Essa medida x, bastava eu multiplicar aí por, por 3 sobre 5. Bastava multiplicar por 3 sobre 5, tá? Ia dar 8 vezes 4, 8 vezes 3 dá 24, dividido por 5 dá 4,8, tá? Então, não é muito comum pedirem para você falar qual é a razão de semelhança, mas você sempre sabe quando você calcula, tá bom? Tudo bem? Agora o bicho vai começar a pegar, minha gente. Agora vamos entrar nos vestibulares. Vestibular não chega assim, não. Ah, ele te dá o dado e calcula. Não, não, não. Tem que interpretar aqui. Tem que ter todo um jogo de interpretação, pessoal. Então tem que prestar muita atenção nessa parte aqui, ó. Porque agora começa a parte que nós temos que começar a interpretar o enunciado das questões. Então vamos ver essa questão da VUNESP aqui, né? VUNESP é o vestibular da Unesp, né? Tudo bem? Vestibular da Unesp e de outros concursos públicos trabalhistas aí por aí. Vamos embora então. Questão 2. A sombra de um prédio num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Ó, o que é? Ó, tá o solzinho aqui, ó, bonitinho, que nem tá hoje. E nós temos aqui que a sombra é 15, ok? O programa foi legal porque ele ainda deu um desenho. Ele podia nem ter dado, tá? O programa podia nem ter dado desenho, mas ele foi legal e deu o desenho. Então, ó. Então, eu tenho que a sombra que esse prédio faz, né? Que o sol emite no prédio, ela vai até aqui, né? Então são 15 metros de sombra, né? Porque o prédio deve ser meio grande, né? Para ter 15 metros de sombra, o prédio tem que ser meio grande. Agora, olha só. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura de 5 metros mede 3 metros. Então, o que está falando assim, ó? O que o problema está dizendo? Percebe que o sol está batendo no prédio? Mas, gente, o sol é para todos, né? Como é o nome de um filme antigo. O sol é para todo mundo. Então, o sol também está batendo num poste que está perto do prédio. Então, o sol está batendo aqui, ó, e a sombra que está sendo projetada é 3. Enquanto a sombra aqui é 15, a sombra é 3 aqui. E esse poste tem altura 5 metros, tem 5 metros de altura. Ele quer saber qual que é a altura do prédio, tá? Como é que faz essa questão? Semelhança de triângulos, tá? Veja que aqui, ó, eu tenho dois lados homólogos, né? Porque esse lado aqui é 15 e esse lado é 3, né? E o mesmo ângulo vai enxergar os dois. Eu vou mostrar isso aqui no desenho. Então a primeira coisa para fazer é desenhar. Desenhar, vou ser chato. Desenhe, desenhe, desenhe. Tá? Desenhei então o triângulo que representa o prédio, tá? A sombra do prédio. Então veja que aqui eu tenho uma altura que eu não sei quanto vale, por isso que eu chamei de H. E aqui eu tenho 15 metros de sombra, perdão. No poste, eu tenho a sombra de 3 metros e o poste mede 5 metros de altura. O que tem que fazer? Desenhe os ângulos. Olha só. Perceba que esse ângulo aqui é igual a esse, né? Porque é o mesmo triângulo, só que ampliado, né?
esse triângulo aqui é o mesmo que esse, só que ele está ampliado. Os ângulos permaneceram iguais. E por que eu sei que eles são semelhantes também, né, gente? Porque, olha só, aqui o prédio é reto. Vocês já viram um prédio torto na vida de vocês? Prédio torto não dá certo, né? Aqui onde eu moro, como eu acho que alguns de vocês sabem, eu sou de Santos, né? Apesar de ter nascido em São Paulo e trabalhar em São Paulo, morar em outra cidade, a minha cidade é Santos, né? Litoral de São Paulo. E eu estou quarentenando em Santos, inclusive, né? Trabalhando de casa. Então, veja só, em Santos tem uma coisa muito curiosa, que os prédios da orla marítima, né, os prédios que estão na praia, eles são tortos. Porque eles foram mal construídos. Os arquitetos que fizeram, eles não perceberam que, como está perto do mar, tem uma tendência ao prédio ficar torto. Então, os prédios velhos da Orla de Santos, eles são todos tortos. Mas eles estão vivos, ninguém morre, tá tudo bem. Isso é previsto, né? Mas, ó, esse prédio aqui, diferentemente daqui da Orla do Litoral, ele é reto. Então, tanto o prédio como o poste é reto. Então, não precisa estar indicado o ângulo de 90. Você sabe que esse ângulo aqui é 90. Não precisa estar no desenho. Então, já era. Se dois ângulos são iguais, portanto, o terceiro também vai ser igual e eles são semelhantes. E daí, gente, é montar a nossa famosa tabelinha. Então, você faz do jeito que você quiser. Você pode colocar o prédio primeiro, o poste depois, enfim, tanto faz. De frente para o reto, repara que não tem ninguém, né? Eu não sei quanto vale essa medida e também não sei quanto vale essa. Mas, de frente ao ângulo do um traço que eu fiz aqui, aqui tem 15. E no triângulo menor, 3. Então marca 15 aqui na sombra do prédio e 3 na sombra do poste. Vamos olhar agora o ângulo dos dois traços. Está oposto à altura, ó. Aqui nós temos a medida H e esse ângulo oposto aqui, a medida é 5. Então, ó, eu tenho que 15 está para H, como 3 está para 5. Ou 15 está para 3, como H está para 5. Então, basta resolver. Tá? Aqui eu dei uma simplificada, porque eu não quero fazer 15 vezes 5, né? Perceba que 15 e 3, eles são divisíveis, né? 15 é divisível, 3 divide 15, né? 15 está na tabuada do 3, né? 3 vezes 5. Né? 3, 6, 9, 12, 15. Então, o resultado disso aqui é 5. Tá? Eu já simplifiquei. Dividi os dois por 3. Então, eu tenho que 5 sobre 1 é igual a H sobre 5. Então, multiplicando aqui, fazendo o produto aqui, nós temos que 5 vezes 5 é 25, e H vezes 1 é H. Então, H vezes 5 vezes 5, H igual a 5 vezes 5, portanto, H é 25 metros. Tá? Essa questão, ela era de alternativa. Então, se você não colocasse a unidade de medida, você não ia errar. Mas na minha prova, você erraria, ok? O gabarito é a letra A. Tem que colocar metros. Imagina, né, gente? Como é que pode ter uma sombra? O prédio tem uma sombra de 15 metros e a altura ser 25 centímetros. Né? Tem que ser metro. Tem que seguir a unidade que está lá. O prédio tem 25 metros, tá? Ok? Então, gabarito é a letra A. A de amigo. Ok? A de Argentina. Show? Dúvidas? Podemos ir para o próximo? Quem dá mais aí? Espero, acho que tá tudo bem, né? Podemos ir para o próximo então, né? Ok, pessoal. Próxima questão. Tá? Questão que caiu na Federal do Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Essa questão vai ser bem interessante, olha só. Na figura a seguir, representamos três retas coplanares e paralelas, RS e T, tais que a distância entre RS é igual a 2 e a distância entre ST é igual a 6. Então ele me deu aí a imagem. Veja que eu tenho um triângulo maior aqui, que é o triângulo ABC, e tenho um triângulo menor, que é o triângulo APQ. Ok? Como eu falei para você,
tem 3 retas paralelas, uma aqui e outra na base do triângulo. E o que eu disse para vocês? Que todo triângulo cortado por uma paralela é semelhante ao maior. Sempre, não falei isso? Então, ó, já guarda isso aí. Guarda isso aí que eu falei. Mas então, a gente tem que a distância entre R e S, entre a reta R e a reta S, é 2. E aqui tem uma coisa interessante, ó. A distância entre R e S é 2. Então perceba que a altura do triângulo APQ também é 2. Por que eu estou dizendo isso, gente? O que me permite me dizer? Né? A distância entre duas retas paralelas, duas coisas paralelas, é sempre um segmento perpendicular, né, gente? Como é que a gente vai calcular, por exemplo, ó, vou dar um exemplo melhor, né? Eu quero calcular a distância dessa calçada, vamos supor que isso aqui é uma calçada, tá? Isso aqui é uma rua. Eu quero calcular a distância dessa calçada aqui até a outra calçada. Como é que eu vou calcular a distância? Eu vou pegar uma fita métrica e vou retinho aqui, descobrir quanto vale, certo? Por exemplo, se eu fazer assim, ó, eu vou estar calculando a distância real? Não, né? Porque essa distância vai ser bem maior. Se eu fizer essa distância aqui, ó, até o fim lá, isso aqui é a distância das duas calçadas? Não, né? Por quê? Porque tá inclinado, tem que ser reto. A distância, a menor distância é sempre reta, pessoal. A menor distância é sempre reta. Então, a distância entre duas retas paralelas acaba sendo a altura desse triângulo, porque aqui faz 90 graus, e se faz 90 graus com a base é a altura. Sai de um vértice e faz 90 graus com a base é a altura. Não tem jeito. Então, ó, eu vou desenhar isso aqui, ó. Olha só. A distância entre as paralelas é a altura do triângulo. Então, ó, daqui até a S, eu tenho a altura desse triângulo aqui, que mede 2 centímetros, como falou no problema. E ele diz também que a distância entre S e T é igual a 6. Então, a distância entre o S, a reta S e a reta T é 6. E a altura do triângulo grande não é 6, é 6 mais 2. Por quê? Porque tem que ir até o vértice A. Então, ó, olha que eu descobri que a altura desse triângulo é 6, que estava aqui, que é a distância de ST, mais a distância da reta R e a reta S, que é 2. Tudo bem? E veja que esse triângulo é semelhante, como eu falei, porque qualquer triângulo cortado por uma paralela, né, uma paralela à sua base, ele é semelhante. Né? Então, escrevo que o triângulo APQ é semelhante ao ABC. Então, tabelinha. Olha só que coisa interessante. Essa tabela que eu vou fazer não vai ser em relação ao ângulo. Eu também posso fazer isso, tá, gente? Que dá certo. Eu posso fazer uma relação altura e base. Porque ele não me deu mais ângulos aí, né? Ele me deu só altura e base. Né? Ele falou, no enunciado, que a base, né, esse lado PQ aqui, ó, da paralela, ele mede 3 centímetros. E aí depois ele vai querer que eu calcule a área do triângulo. Tá? Então, ó, quem é a altura do triângulo menor? É 2. Quem que é a altura do triângulo maior? É 8. 2 mais 6, ok? A base. Quem que é a base? É esse lado que está sendo cortado pela paralela, tudo bem? Quem que é a base? A base é 3. Aqui. E quem que é a base BC? É X, que eu não sei quanto vale. Então, olha só. Eu podia... Isso aqui não é que é bem assim, né? Eu estou relacionando ângulos, na verdade. Mas eu estou fazendo uma conclusão. Né? Eu podia pegar cada ângulo, só que eu ia chegar no mesmo resultado. Que eu ia ter altura e base para relacionar. Então eu simplifiquei, tá bom? O que eu quero que vocês entendam desse exercício é que a altura, né, se dois triângulos são semelhantes, a altura deles também é semelhante. Tá? Então se eu peguei um triângulo que tinha lados 1, 2 e 3, e a altura, sei lá, uma medida aí, x, e eu ampliei esse triângulo 3 vezes, aí os lados viraram 3, 6 e 9, quanto ficou a altura? A altura ficou 3 vezes maior. Portanto, a altura é 3. Ok? Presta atenção. Altura, base, lados, eles sempre aumentam na razão de semelhança. Mas os ângulos permanecem sempre os mesmos. Não importa se você diminuiu ou aumentou. Pessoal, vou insistir nisso, porque tem simulado aí que eu estou sabendo que tem simulado para vocês fazerem, tá? Lembrem disso. Vai cair uma questãozinha de semelhança, pelo menos, tá? No nosso simulado aí que vai ser oferecido para vocês.
Então, ó. Então, em suma, o que a gente tem aqui, em resumo, né? Agora é só fazer a conta, né, gente? 2 vezes x, né? 2 está para 8, assim como 3 está para x. Portanto, 2 vezes x é igual a 8 vezes 3. Posso simplificar aqui esse 8 com esse 2, né? 8 é divisível por 2, dá 4, né? Então, simplificando 8 e 2, dividindo por 2, dá 4 e 1. Então, eu tenho que 1 vezes x é 4 vezes 3. X é igual a 12. Então, eu descobri que a medida é 12. Ok? A medida da base aqui desse lado BC é 12. Acabou a questão? Acabou nada. Por que não acabou? Porque o problema está pedindo a altura do triângulo ABC. Ele quer a altura desse... altura não, a área desse triângulo ABC. Ele quer saber quanto vale a área. Pessoal, área é uma coisa que a gente não falou ainda. A área, propositalmente, ficou para o fim do curso de geometria. Tá? Que vai ser daqui a algumas, sei lá, algumas 4 aulas, não sei. Acho que umas 4 aulas, né? Daí a gente vai para outra forma de geometria, né? Vamos para geometria espacial. Daí, né? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que área é uma coisa que a gente vai discutir nas próximas aulas. Mas como o problema pediu área, vamos calcular a área, ok? Então, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Tá? Acho que alguns de vocês já sabiam disso. A área do retângulo é base vezes altura. A área de um triângulo, como o triângulo é um retângulo cortado ao meio pela diagonal, então é base vezes altura sobre 2. É a metade de um retângulo, né? Então vai ser, a base é 12, a altura é 8, né? Dividido por 2, 8 por 2 dá 4, então 12 vezes 4 dá 48. Tá? Coisa importante, mas isso aqui eu não vou cobrar agora, porque isso aqui vai ser na aula sobre áreas, tá? Mas a área, unidade de área é unidade quadrada. Porque aqui eu tenho 12 centímetros sendo multiplicado por 4 centímetros. Portanto, centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Por isso que a gente fala que a área de 1 hectare de terra, a área, por exemplo, a área do seu apartamento, da sua casa, ela é medida em metros quadrados, quilômetros quadrados, entendeu? É uma unidade quadrada porque está referindo à área de um segmento, não é só o contorno, né? Mas já falei, a gente explica melhor esse negócio de área na aula sobre áreas de polígonos. O que é interessante para mim é até esse passo 3 aqui, tá? O resto é só pegar a fórmula e fazer, né? Não é interessante agora pra gente, tá bom? Então a resposta é 48 centímetros quadrados, tá? Essa é a resposta da questão 3. Tudo bem, pessoal? Então essa questão foi bem legal para a gente lembrar que a altura também, assim como os lados, é modificada à medida, a proporção da razão de semelhança dos triângulos, ok? Se o triângulo diminui, a altura diminui também, na mesma razão, tá? Resposta é 48 centímetros quadrados. Pessoal, alguma dúvida? Tudo bem? Então, ó, vamos para os 2 exercícios finais, tá? Eu vou segurar vocês aqui por mais uns 5 minutinhos, tá? Porque eu vou fazer 2 questões da FUVEST, tem que ter paciência, tem que ir com calma, e como eu sei que vocês precisam fazer algumas questões da USP, né, para vocês entenderem como é que funciona o vestibular da USP, eu coloquei 2 questões de semelhança que já caíram na prova da USP, tá bom? E vamos observar o que está acontecendo aqui, tá? Então, ó, vamos resolver então aqui. Ó, aqui tem que ter bastante atenção no enunciado, tá? Bastante atenção no enunciado, pessoal. Então vamos resolver aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou confirmar aqui. Ver se eu não deixei ninguém para trás aqui. Ok. Legal. Então, vamos voltar. Então, questão da FUVEST, olha só. A sombra de um poste vertical projetada pelo solo sobre um chão plano mede 12 metros.
Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. O que dizer da altura do poste? E aí a gente tem outras alternativas aí. Repara que a FUVEST já é uma malandra. A FUVEST não deu desenho. Você se vira e faz desenho. Ela pensa assim, eu já tirei os dados, então você pega, se vira e faz desenho. É isso que elas querem que a gente faça, né? Então, a FUVEST, ela já é um vestibular, o vestibular da USP, né? Um vestibular mais difícil. Então, tem que ter um pouco mais de atenção. Então, aqui, eu não preciso nem obrigar vocês a desenhar. Tem que desenhar para resolver a questão. Né? Então, ó, desenha. Então, no poste, né? Parecido com aquele problema que a gente fez na questão 2, eu tenho no poste aqui essa medida da sombra, a sombra que é gerada lá no poste é 12 metros, e a altura do poste eu não sei quanto vale, ok? Porém, no bastão, que o sol está batendo aqui, no bastão o que acontece? Eu tenho uma sombra de 0,6 e o poste tem 1 metro de altura. Ó, aqui vem uma pegadinha, tá? Olha só, leia essa frase aqui, ó. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6. Tem que ler isso aqui com bastante calma, porque se você não ler com calma, você vai achar que a sombra você vai achar que a sombra é 1 metro. A sombra de um bastão vertical de 1 metro, entendeu? Se você não olhar com calma, você vai achar que a sombra é 1 metro e a altura é 0,6. Né? Porque aqui na sequência está a sombra vertical de 1 metro, a altura mede 0,6. Se você olhar isso independente, você vai errar a questão. Porque você vai trocar a altura por sombra. Olha só, vamos ler de novo. A sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura, ou seja, a altura é 1 metro, mede 0,6, ou seja, a sombra mede 0,6. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, gente, se vocês resolverem a questão trocando esse 1 por 0,6 e trocando esse 0,6 por 1, dá 7,2. E essa resposta tem no gabarito. Falei para vocês, FUVEST tem que ir com humildade. Tem que ter humildade para resolver as questões. Por quê? Porque às vezes resolve rápido, a resposta tem no gabarito, que é 7,2, e você vai olhar a resposta e a resposta não está certa. Né? Estava tão certo que você acertou que você nem conferiu. Então tem que ter bastante cautela. Acho que essa é a palavra. Tem que ter cautela aqui. Beleza, gente? Então, ó, vamos fazer a tabelinha de sempre. Monta os ângulos aqui, né? São semelhantes, obviamente, né? Porque tanto o poste como o bastão, eles estão apoiados no chão reto, ok? E daí eu tenho que, de frente para um traço, 12 e aqui no menor 0,6, de frente para os dois traços, H e 1, ok? Então basta fazer a conta. 12 sobre 0,6, aqui eu fiz um pouco mais de conta, para quem ainda tem dificuldade com trabalhar em decimal, ok? Mas 12 dividido por 0,6 é a mesma coisa que fazer 12 por 6, que dá 2, e voltar uma casa, tá? É a mesma coisa que fazer 120 por 6. Vai dar 2 e vai sobrar um 0. Quer dizer, e vai faltar um 0, né, na verdade. Então, não, vai sobrar, perdão. Então, é a mesma coisa que fazer 120 por 6. Faz 12 por 6 e volta, e coloca um 0 para frente. Né, um 0 à direita. Mas, né, eu sei que isso aqui vai dar 20, né? Porque H sobre 1 é H, então H seria 12 sobre 0,6, que dá 20. Mas para quem quer trabalhar com fração, prefere trabalhar com fração, eu fiz por fração aqui, ó. 6 sobre 10 é a fração que representa 0,6. 12 sobre 6 sobre 10, como é que eu faço divisão de frações? Mantém a primeira e inverte a segunda. Então eu mantive a primeira, vou dividir por 6 sobre 10, mantive aqui e inverteu a segunda. O que era 6 sobre 10 virou 10 sobre 6. Aí basta fazer a conta. 12 e 6 dá para simplificar, né, por 6. Aqui dá 2, aqui em cima, aqui dá 1, né, porque 12 por 6 dá 2. 12, aí vai ficar, então, 2 vezes 10 dá 20. Ou simplesmente você podia fazer 120 por 6, tá? De qualquer forma, a resposta é
A letra D, 20 metros, ok? Por isso que eu falei, pessoal, vamos ter muita cautela, olhar bem, ler bem o enunciado, para não errar. Você vê, era uma questão fácil, pessoal. Era só interpretar o enunciado, não tinha muita conta, não tinha, né, calcular a raiz de não sei o quê. É uma questão fácil, mas tem que ter atenção. Se você fizesse depressa, você ia marcar a alternativa errada. E daí, meu filho, não dá para fazer muita coisa. Ok? Pessoal, vou ir um pouquinho rápido aqui a última questão, tá? Para não atrapalhar o professor do próximo horário, tá? Última questão nossa, questão 5 também da FUVEST. Essa questão é bem legal, ó. Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A, ADF é um quadrado, a medida de AB vale 1 e a medida de AC vale 3, tá? E quer saber quanto mede o lado do quadrado. Então, ó, eu tenho que AB, essa medida toda aqui vale 1, AC, essa medida toda aqui vale 3, aqui, esse cara aqui é um quadrado, né, tem todos os lados iguais e todos os ângulos são 90 graus, e ele falou que esse triângulo é retângulo no vértice A. Então, desenhar, ok? Desenha. E olha só, aqui tem que ter uma conclusão, ó, olha que conclusão interessante a gente tem. Isso aqui tudo não é 1? É 1, certo? Só que isso aqui, ó, é o lado do quadrado. Então, quanto que dá, quanto sobra aqui, esse restinho? É 1 menos o lado do quadrado. Professor, não entendi. Soma os dois aqui, ó. L, que é o lado do quadrado, mais esse 1 menos L. Eu vou cancelar o L com L e vai sobrar 1. Ou seja, a medida desse lado aqui, ó, ela é 1, que é o valor que está do lado inteiro, menos o lado do quadrado que está aqui separando. Então, a medida desse lado é 1 menos L. Tudo bem? Mesma coisa acontece nesse triângulo de baixo, ok? Essa medida aqui toda aqui é 3, só que isso aqui é um lado do quadrado, então essa medida aqui vale 3 menos L. Veja que se eu somar L mais 3 menos L, L com L corta, sobra 3. Não dá para confundir, hein, pessoal? Não é que isso aqui é L menos 1, nem que isso aqui é L menos 3, senão vai dar errado. Senão, se você fizer com trocar os sinais, você vai encontrar resultados errados, tá? Então tem que tomar cuidado aqui, tá? Se você tiver com dúvida, você faz assim, ó, L mais X, chama isso aqui de X, é igual a 3. X vai ser igual a 3 menos L. Só você verificar, ok? E perceba que esse triângulo BDE é semelhante ao triângulo ABC, porque ele é retângulo aqui, e esse ângulo aqui é a mesma medida, esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos, tanto a esse pequenininho como esse maior. Então é semelhante, né? E perceba que esse triângulo aqui, ó, FEC, ele é semelhante também ao triângulo maior. Por quê? Porque ele é retângulo, né? Ele está do lado de um ângulo reto aqui. E esse ângulo aqui, ó, é comum tanto a esse triângulo como ao triângulo inteiro. Ok? Então, temos um caso de dupla semelhança aqui. Então, faz a tabela. Repare que você podia fazer só para um triângulo, tá? Você não precisava fazer para esse e para esse a tabela. Eu só fiz assim para você ter opções. Você podia resolver tanto usando esse triângulo como esse aqui, tá? Então, ó, vamos olhar os ângulos, ó. O ângulo reto, não sei quem enxerga em nenhum dos casos, mas o ângulo de um traço, ele enxerga no triângulo DBE L. Então, marquei L. No triângulo EFC, o ângulo de um traço enxerga o 3 menos L. E no triângulo maior, o ângulo de um traço enxerga a medida 3. Então, marquei aqui. No dois traços, ó, dois traços enxergam menos L, marquei. No triângulo aqui, dois traços enxerga a medida L, marquei aqui. E no triângulo maior, enxerga 1. Então, tá aqui. E agora, pessoal, é resolver a conta. Tá? Então, a primeira maneira de fazer era usando o triângulo DBE com o triângulo maior. Você ia fazer a conta, ó, L vezes 1, 3 vezes 1 menos L. Distribui aqui, ó, faz o chuveirinho, dá 3 vezes 1 menos 3 vezes L. Ia dar aqui L igual 3 menos 3L, portanto ia dar 4L igual a 3. O L vai ser 3 sobre 4, que dá 0,75. Tá? Só dividir
3 sobre 4, tá? Mas eu podia também resolver, como eu montei a tabela aí, eu podia resolver usando o outro triângulo, tá? Repare que isso aqui não é, uma solução, tem que resolver os dois. Resolve qualquer um que você quiser. Inclusive, você podia dizer que esse triângulo aqui é semelhante a esse. Convido você a fazer esse teste. Passa a razão de semelhança para esses dois triângulos, não do menor para o maior. Faz desse aqui, ó, esse e esse, que eu não fiz. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Verifique que dá o mesmo resultado, ok? Então, portanto, a razão vai ser 3 menos L sobre 3 é igual a L sobre 1. Isso aqui vai dar 3 menos L, aqui vai dar 3L, certo? Multiplicando. Portanto, 3 é igual a 4L, passo o 4 dividindo, L é igual a 3 sobre 4, portanto, L é igual a 0,75, né? E repare que 3 sobre 4 é a mesma coisa que fazer 30 sobre 4, que vai dar 7,5 e voltar um zero, né? Faça a conta se você tiver com dúvida em relação a isso. Portanto, o gabarito é a letra B. O gabarito da FUVEST, letra B. O lado do quadrado é 0,75. E repara que aqui eu não coloquei unidade de medida. Foi a única questão que eu não coloquei unidade de medida, porque o problema não me deu unidade de medida. Ele disse que isso aqui vale 1, isso aqui vale 3. Se ele não deu unidade de medida, não precisa colocar, ok? Mas se ele deu, coloque. Esse é o princípio. Se deu, coloca. Se ele não falou nada, escreve apenas o número, tá? Então, gabarito a letra B. B de bonito. Matemática é muito, muito, muito bonita, né, gente? Que coisa maravilhosa para estudar numa manhã, né? Ô, glória! Essa questão é difícil mesmo, né? Essa questão eu recomendo vocês olharem ela de novo, com calma. Eu fiz ela um pouquinho mais rápido por causa do tempo, eu não quero prejudicar a aula do professor, tá? Que vai dar aula depois, entendeu? Senão eu a resolveria com um pouco mais de calma. Mas, de novo, essa questão foi a mais difícil, né? Das várias que a gente resolveu. Mas também era possível de fazer, tá bom? Eu recomendo de verdade fazer as 3 formas que eu falei. Monta a tabela para os 3 triângulos, ok? Presta atenção nesse negócio de 1 menos L, 3 menos L. Então, não tem jeito, gente. Faz no caderno. Depois que acabar a aula aqui, faz no caderno. Verifica que o que eu estou falando é verdade. E você faz. Aí, quando você for resolver, você faz BD semelhante a ABC, vê se bateu o resultado. Depois você faz triângulo EFC semelhante a ABC, vê se dá o resultado. E por fim, você faz até o que eu não fiz, para ver se está certo. Você faz o triângulo BDE semelhante ao triângulo EFC. Se tudo der certo, é porque você entendeu a questão. Tá bom? Realmente a questão mais difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Dá para resolver. Tá bom? Questão da FUVEST, né, gente? FUVEST precisa eliminar candidato, então ela dá umas pegadinhas aí para nós. Tá bom? Mas nada que um bom curso de matemática não nos ajude, né? Então, pessoal, é isso. Já são 10h18. Eu só vou explicar para a Sara o que ela perguntou, porque eu estava devendo. Mas se alguém quiser me fazer alguma pergunta, pode fazer. Mas eu vou encerrar a aula por aqui hoje, porque já estamos com o horário meio apertado aí, tá bom? Foi útil para vocês? A aula de hoje foi boa? Deu para entender? Eu vou soltar a tarefa para vocês ainda hoje, se eu conseguir. Se não conseguir hoje, eu solto amanhã, tá bom? Vai ter questão do Enem, vai ter questão da FUVEST, vai ter questão do Mackenzie, vai ter questão aí para vocês entenderem bem, porque, repito, essa matéria cai muito, pessoal, então tem que entender, ok? Então é isso, gente. Só vou explicar para a Sara aqui, se alguém tiver mais alguma dúvida, basta me perguntar, tá bom? Grande abraço a todos aí, uma boa manhã. Bom, vamos lá. Sara, qual que é a questão, por favor, que você quer me perguntar? Que eu vou pegar aqui.
Primeira do ITA da tarefa 3. Ah, tá. Ok. Beleza. Sim, Júlia, é legal fazer... Na verdade, é o necessário, né? Explicar a teoria, né? Eu estava fazendo esse formato de fazer vídeos mais longos porque eu estava tentando explicar a teoria nos exercícios, né? Mas não tem jeito, pessoal. Nada como uma boa e velha aula expositiva, né? Tá bom. Aula 3, vamos na aula 3 aqui. Correção da tarefa. Vamos abrir aqui. Ó, lembrando, eu já disponibilizei para vocês a correção da tarefa da aula 5, da aula passada, tá? Ela está lá no nosso... E tinha questão difícil na aula 5, hein? Então, vocês podem tirar dúvida comigo aí qualquer hora, mas pode tirar na aula que vem também para quem ainda não fez a tarefa da aula 5, tá? Eu recomendo fortemente para vocês não acumularem tarefas, porque dificulta o aprendizado, tá? Mas tá aí, a correção da aula 5 já tá no portal lá. Vamos lá. Então, nós queremos a questão... Ah, então, a questão do ITA, na verdade, ela não é da tarefa, né? Ela é da aula, né? Tá no vídeo, né? É isso, né? Ah, tá, de aula. Beleza. Então, cadê ela aqui? Tá, ok. Bom, como é que eu resolvo essa questão, tá? Então, eu vou precisar do meu celular aqui, peraí. Só um minuto. Vou pegar uma folha aqui. Tem que improvisar aqui um jeito de enxergar. Oi? Ainda não. Já vou lá. Tá bom, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tentar aqui fazer um esqueminha para mostrar. Tá dando para enxergar o que eu tô fazendo aqui? Que tô improvisando. Vê se tá dando para enxergar o caderno. Tá dando para enxergar? Então, beleza. Deixa eu fazer um esquema aqui. Tá dando para enxergar? Então vamos lá. A questão do ITA aí, ela fala sobre um triângulo, né? Um triângulo isósceles de base BC. Então a gente faz um triângulo. A gente faz um triângulo aqui. Isósceles. A gente constrói um triângulo, ok? Nesse triângulo, o problema continua dizendo que tem um lado AC, então um triângulo ABC, né? E a base é BC. Então eu faço a base aqui. BC, aqui é A em cima. E sobre o lado AC, esse lado aqui, tem um ponto D que torna um ponto D aqui, ó, que ele faz o quê? Tal que os segmentos AD aqui, ó, o segmento
BD, então traço BD, e o segmento BC tem a mesma medida, né, congruentes. Então, se tem a mesma medida, você faz um... Sumiu a folha? Peraí. Vamos ver aqui. Vê se voltou aqui a folha. Tá dando para chegar a folha? Ainda não? Ô, meu pai. Vamos ver aqui. Ah, tá. Acho que eu já sei o que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu inverter a câmera. Ô, meu pai, tô fazendo tudo errado. Desliguei aqui, peraí. Meu celular é muito ruim, cara. Meu celular tá com uns problemas aqui. Deixa eu inverter a câmera. Pronto, agora vai. Agora vai aqui. Tá meio tortinho aqui, mas eu vou tentando me adequar. Ó, agora tá dando para enxergar, né? Então, beleza. Construir aqui o que o programa está falando, né? Então, você tem que... nesse triângulo, você tem que o AD, que é esse cara aqui. Você tem que o BD, tá aqui. E você tem que o BC tem a mesma medida. Ok? E ele quer saber a medida do ângulo BAC. Né? Quem é o ângulo BAC? Né? Que é essa medida aqui. Que é esse cara aqui. Então, veja bem, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu tenho que usar essa propriedade que eles são congruentes. Tá? É assim que eu resolvo. Então, ó, esse ângulo aqui, ó, vou chamar de dois traços, tá? Usando a aula de hoje. Esse ângulo aqui é diferente desse. Então, esse ângulo aqui enxerga um lado congruente, tá? Ele enxerga o lado que é congruente. E esse ângulo aqui também é igual a esse. Se esse cara for aqui for x, esse cara também é x. Por quê? Porque esse ângulo enxerga o lado que é congruente, o lado dois traços, e esse ângulo aqui enxerga esse ladinho aqui, ó, que é congruente. Portanto, esse ângulo aqui eu posso chamar ele, sei lá, não sei se eu preciso chamar de alguma coisa, mas ele é diferente desses dois. Ok? Esse ângulo aqui é diferente desses dois. Bem, e detalhe, esse triângulo aqui, ele falou que ele é isósceles, né? Sendo a base dele, a base desse triângulo, né? Esses ângulos aqui que estão aqui, vou chamar de Y, sei lá, né? Porque esse triângulo aqui ele é isósceles, né? O problema falou, né? O problema disse que o triângulo é isósceles. E eu descobri que esse ângulo aqui é x e a partezinha desse ângulo é x também. Agora, olha só, nesse outro triângulo, o que eu tenho? Eu tenho que, ó, esse lado é congruente a esse aqui. O lado BD é congruente ao lado BC. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que esse lado aqui, ó, que está enxergando esse lado que é congruente, ele também, esse ângulo aqui enxerga esse lado, certo? Então aqui também é Y. Por quê? Porque esse ângulo está enxergando o lado que é congruente e esse ângulo oposto está enxergando o lado que é congruente. Então é o mesmo ângulo, né? Porque é o mesmo lado. Tá bom? O lado tem a mesma medida, portanto vai ser o mesmo ângulo. E eu acho que o que ficou meio difícil de entender, né? Quem é esse ângulo aqui, ó? Que tá faltando? Esse ângulo aqui, ele é o que falta para chegar no Y. Ó, eu tenho aqui X, certo? E aqui eu tenho que o ângulo é Y. Então vamos supor que esse ângulo, não sei quanto vale, vamos chamar ele de alfa. Então o que eu tenho? Eu tenho que no ângulo, X mais alfa é igual a Y.
certo? Se eu quero descobrir quanto vale o alfa, basta isolar. Então, alfa é igual a y menos x. Né? Passa o x para o outro lado, ele passa negativo. Então, esse ângulo aqui, ele é y menos x. Então, veja que eu descobri todos os ângulos desse triângulo. Ó. Descobri que esse ângulo aqui é x, y e y, como o programa já tinha falado. Eu descobri que esses ângulos aqui são x, x, e esse aqui é o externo, né? Acaba sendo um ângulo externo, mas não vai me fazer muita diferença. E eu sei que esse ângulo aqui é y, y e y menos x. Entendeu? Essa é a dificuldade da questão. Agora resolver a questão. Então, primeiro eu faço aqui a soma dos ângulos internos em ABC, tá? Vamos fazer a soma dos ângulos internos nele. Então, eu tenho que x mais y, né, que é os ângulos, x, y e y. Aqui, ó, x, y e y. Isso aqui dá 180. Então, eu tenho que x mais 2y é igual a 180. Certo? Portanto, se eu for isolar o x, que é o ângulo que eu estou procurando, ele é 180 menos 2y. Certo? Isolei o x. Ok. Lembrando que eu quero o x, né? Quero descobrir o x na questão. Que mais? Posso tirar agora nesse triângulo aqui, ó. Fazer uma relação no triângulo BCD. Tá? Então, vamos somar os ângulos aqui, ó. Em BCD, eu tenho os ângulos y, y e y menos x. Então, eu tenho que y menos x mais y é igual a 180. Então, veja que eu tenho que 3y menos x é igual a 180. Eu posso isolar ainda 3y menos 180 é igual a x, né? Para equilibrar. Posso equilibrar, tudo bem? Só passar o x para lá e o 180 para lá. Agora veja que eu sei, Sara, que o x ele é 180 menos 2y. Então basta eu substituir ele aqui. Eu preciso substituir ele aqui. Então eu tenho que 3y menos 180 graus. Isso é igual a 180 menos 2y. Tudo bem? Isso é igual. E agora basta operar aqui, né? Então, aqui vai 3y. Aqui está menos 2y, então passa positivo. 3y mais 2y é igual a 180 mais 180. Tá? Então, olha só. Eu tenho que 5y é igual a 180. É igual a 360, perdão. É igual a 360. Basta fazer a divisão. 360 por 5. Então, aí eu faço a conta aqui. Né? 360 dividido por 5. 36 no 5 dá 7. Né? Tira 35, sobra 1. Desce o 0. 10 no 5 dá 2. Então, é 72 a resposta. Então, o y é 72. Mas calma lá. A resposta não é 72. O y é 72. Mas quem que eu estou querendo? Eu estou querendo o x. Então, o x quem é? Aí eu volto lá. Eu descobri que o x, né? Eu volto aqui, né? O x, ele é 180 menos 2y. Então, vou só voltar. X é igual a 180 graus menos 2y. X é igual a 180 menos 2 vezes o y, que é 72. 72 vezes 2 dá 144. Então, é só fazer a conta. 180 menos 144. Isso vai dar 36. Vou fazer a conta. Tá? Isso dá 36. Então, o gabarito da questão é a letra C. Tá bom? Então, qual que é o grilo aqui, né?
o grilo da questão, a parte difícil da questão é relacionar os ângulos. Relacionar os ângulos. Então, quando você conseguir relacionar os ângulos, Sara, vai ficar muito mais fácil. Esse é o grande segredo. O resto é fazer conta. Aí eu achei aqui, depois eu mexi aqui, aí fui para um outro triângulo. Entendeu? Isso é álgebra. A álgebra não é difícil. O difícil é encaixar os ângulos aqui. Por isso que a aula foi de congruência de triângulos, né? Para enxergar quando são congruentes aqui os triângulos, né? Mas, ó, essa questão é difícil mesmo, não dá para resolver de primeira, porque é questão do ITA, né? Então, a questão do ITA, você sabe que é difícil, né? ITA é um lugar meio assombroso, né? Mas é isso, tá bom? Fico feliz que você conseguiu entender, tá bom? Mas é assim mesmo, tá? Com questão difícil, a gente aprende na verdade, a gente aprende a matéria de verdade. Tá bem? Mais alguma dúvida? Tudo bem, então. Então, eu vou me despedir aqui, que já extrapolei o horário legal aqui, tá bom? Um grande abraço aí para você, uma boa manhã, tá bom? Tchau, tchau. Vamos encerrar a gravação aqui.